Não é de hoje que o nosso planeta convulsiona naturalmente falando. Na história desse planeta, a geologia e as muitas marcas que já ficaram impressas na rocha e em diversos locais, ficou muito claro que nós já tivemos pelo menos 5 grandes extinções. Esse planeta já sofreu inundações e já ardeu em fogo de uma forma que a gente não conseguiria nem mesmo descrever. Até porque a gente nunca visualizou muitos desses eventos. Eles são muito antigos. Alguns deles remontam a milhões de anos. E quando a gente olha para o momento presente, acaba ficando muito claro que a gente está passando por uma transição e talvez até contribuindo e acelerando aquilo que a gente poderia chamar de a sexta grande extinção. Se a gente olhar para apenas um fator, o quesito meteorológico, para, por exemplo, explicar tudo o que está acontecendo, a gente vai estar cometendo um equívoco muito grande, porque é apenas um fator. E no universo, na natureza, na própria atividade humana, as coisas não funcionam dessa forma. Eu sempre terei mais de um fator contribuinte. A complexidade de como tudo está conectado e acontecendo ao mesmo tempo explica, por exemplo, o porquê de não conseguirmos entender de forma completa e mais cristalina como a natureza funciona, como o universo funciona. E isso explica por que a gente não consegue responder muitas das maiores dúvidas do ser humano. Se você olhar para 12 mil anos atrás, nós tivemos um dos eventos mais catastróficos da história do planeta, que foi o Dryas recente. A raça humana já existia, e pelo histórico fóssil e diversas outras marcas deixadas no planeta, é quase que certo que a humanidade ficou por um fio e quase fez parte da 5ª extinção em massa mais gigantesca do planeta. Grandes animais desapareceram, os mamutes, as preguiças gigantes, toda a fauna gigante da Era do Gelo foi colapsada. O ser humano persistiu e chegou até onde a gente chegou. E agora nós estamos possivelmente contribuindo com nossas ações e com a nossa falta de consciência para aquilo que já está sendo chamado de a possível 6ª grande extinção em massa do planeta. A grande diferença é que agora nós temos plena consciência de que nós somos participantes e fatalmente contribuintes para esse grande evento. Você pode olhar para o cenário do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora e começar a tentar mudar o prisma da tua visão. Sair daquela visão rasa que acaba culpando ou destinando todos os resultados desse evento extremamente complexo a apenas um fator. Por exemplo, se eu culpar ou se eu elencar apenas os fatores climáticos por o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu estarei sendo muito raso. O vídeo que eu fiz anteriormente falando desse assunto, ele acabou focando em apenas um dos fatores, ou em 2 ou 3 a mais, como a topografia do lugar, a Cordilheira dos Andes que está aqui do lado. Mas a grande verdade é que quando você olha para a complexidade que é a natureza, fica muito difícil responder certas questões, porque tudo está conectado e acontecendo ao mesmo tempo. O ser humano é tão limitado, mas tão limitado, que a gente criou a necessidade nas escolas, nas universidades e em toda a nossa atividade, a gente criou a necessidade de fragmentação de cada assunto, olhando para cada assunto e para cada detalhe de forma isolada. Tamanha a nossa limitação de compreender o todo, acontecendo tudo ao mesmo tempo e todo conectado. Isso explica por que muitas pessoas vão colocar a culpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul apenas no fator climático,
Ou porque algumas pessoas vão colocar a culpa somente e exclusivamente em cima da gestão pública, dos nossos governantes, do descaso. A gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. O que é que poderia explicar os eventos das enchentes no Rio Grande do Sul? Somente o fator climático? Somente o rompimento de barragens, como eu escutei e li muita gente falando sobre isso, inclusive ali nos comentários dos meus vídeos anteriores, eu li muita gente colocando e elencando apenas isso como um fator contribuinte. Eu sou piloto de avião, estou na aviação há muito tempo, e se você pesquisar aqui na internet, você vai encontrar uma série de vídeos chamada Mayday Desastres Aéreos. Você já deve conhecer, ou se você não conhece, procure. Você vai perceber que toda investigação de acidente aeronáutico nunca olhará para apenas um fator e nem mesmo, no caso do acidente aeronáutico, buscará um culpado. O objetivo da investigação é entender o que aconteceu com os diversos, inúmeros fatores envolvidos para estudar esses padrões e evitar que um novo acidente aconteça. O acidente aeronáutico, ele é uma carreira de dominós. A gente acaba colocando dessa forma para ficar muito claro, muito cristalino do motivo 1, motivo 2, motivo 3, todos os motivos e fatores envolvidos, e para entender e estudar esse padrão, para que quando ele começar a se apresentar de novo, a gente não cometa o equívoco de não estar atento para o que está acontecendo. E quando você assiste Mayday Desastres Aéreos, o que a gente acaba percebendo durante a investigação do acidente aeronáutico? Você vai perceber que o entendimento do que ocorreu para que o acidente acontecesse foi a soma dos fatores. E sempre é dessa forma. Sempre. Se você subiu numa cadeira, o pé da cadeira quebrou, você caiu e quebrou o braço, você pode até afirmar, eu quebrei o braço porque eu caí da cadeira que ela quebrou a perna. Mas teve muito mais fator envolvido. Se você retroceder nos eventos e fizer exatamente como o programa Mayday Desastres Aéreos, você vai ver que todo acidente é como se ele fosse uma carreira de dominós. Um dominó encaixado depois do outro. E todos os dias, a primeira peça é empurrada, ela bate na segunda e a sequência vai acontecendo. Se a última peça dessa carreira de dominós cair, o acidente aconteceu. O pé da cadeira quebrou porque lá atrás alguém escolheu a madeira, ela de repente tinha algum defeito de cupim que não foi observado, ela tinha alguma fratura que não foi observada, algum colapso começou a acontecer, as peças dessa carreira de dominó começaram a ser empurradas e uma foi batendo na outra. Você talvez tenha cometido algum equívoco na hora de subir na cadeira, colocando o peso mais pro lado da perna, que era mais frágil e que ninguém sabia. E toda essa cadeia de eventos foi se somando para que aquele pé quebrasse e você caísse e de repente batesse o braço em alguma coisa que estava no chão que não deveria estar ali e de repente foi ali que você bateu o braço e quebrou. Então a soma de todos esses eventos foi a responsável. Não foi rasamente falando apenas a perna da cadeira quebrou e eu caí. Se você fizer um estudo mais profundo, você vai ver que teve muita coisa envolvida que a gente muitas vezes não vai perceber e a gente não percebe. O acidente aeronáutico é assim, é sempre uma carreira de dominós, todas enfileiradas. O que a gente faz para que não aconteça o acidente? Todo santo dia, o comissário, o piloto, quem está envolvido na operação, vai no meio da carreira e retira peças, para que todas as outras que vêm caindo parem de cair ali, naquele momento que você tirou a peça. Quando você vai atravessar a rua, o que você faz? Você olha para os dois lados antes de atravessar a rua. O que você está fazendo? Retirando peças do meio da carreira, porque senão você vai estar no celular, vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados, o carro vai te pegar. Você deixou as peças continuarem caindo até a última cair e o acidente acontecer. No Rio Grande do Sul, qual é a cadeia de eventos envolvida? Quantas peças nessa carreira de dominós estão envolvidas? A ação climática, a má gestão dos políticos, a má
orientação na hora da construção de certas obras, visando um fim sem pensar no outro, a localização geográfica das cidades, a topografia do estado do Rio Grande do Sul, toda a sua parte hídrica envolvida, a construção de barragens, sem pensar muitas vezes nessa quantidade descomunal de água que, se um dia acontecesse de encher, qual que seria o resultado de abrir as comportas? Então tudo isso vai se somando. Não dá para olhar para uma coisa só. É um equívoco muito grande isso. Se você olhar para setembro de 2023, os diques da cidade de Porto Alegre deram sinais claros de que não suportariam um grande volume de água. Esses diques foram construídos décadas atrás, porque muito do que a gestão pública dos governos passados fez ali na Lagoa dos Patos, fez em Porto Alegre, acabou alterando a fisiologia orgânica natural do local. Por exemplo, foram feitas barreiras de vazão, de contenção e controle de vazão da Lagoa dos Patos. Pedras muito grandes que foram colocadas ali para afunilar a vazão, o que acaba causando, no caso do fluxo de água subir muito, uma vazão deficiente, muito dissonante, muito diferente daquilo que naturalmente o terreno fazia no passado. Você pode tentar colocar a culpa na gestão pública e ponto. E você estará cometendo um equívoco, porque teve o fator climático. É mais ou menos como aquele domingo ou aquele dia de semana que você está tranquilamente trabalhando ou descansando e começa a cair uma chuva descomunal lá fora. E todo mundo para a sua atividade, vai para a janela e é muito comum você escutar isso aqui, ó. Fazia muitos anos que eu não via uma chuva como essa. Ou começa a chover um granizo, gelo caindo do céu, pedras muito grandes, e é muito comum também que você escute, não só das pessoas em volta de você, mas de você mesmo. Há muitos anos eu não via um evento como esse. Não é corriqueiro chover acima da média, mas quando chove isso chama muita atenção. E você não pode ser raso ao ponto de não lembrar das vezes em que isso aconteceu com você, em que você mesmo ficou surpreendido. Não é comum chover assim. Eu tô até me assustando. Tem mais água caindo do céu, ou mais gelo, no caso do granizo, do que eu tô acostumado a ver. E aí, você não pode esquecer de que você viu sim a poça de água que se formava naturalmente em qualquer chuva corriqueira no seu quintal ou na sua rua estar muito acima da média e isso impactar você. Então eu não posso deixar de pensar no fator climático, eu não posso deixar de pensar que talvez tenha que acontecer uma chuva descomunal de grande no meu quintal para que eu consiga descobrir que a vazão do meu bueiro ou do meu dreno, para que a água não venha do quintal para dentro de casa, talvez só assim eu descubra que aquela vazão de bueiro é deficiente. Então eu vou trabalhar para não deixar ele entupir, vou reconfigurar. A gestão pública tem um peso muito grande no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, porque muita coisa foi alterada não pensando nesses detalhes. Eu vou ter que somar isso a todo o fator climático, a umidade da Amazônia, que evapora, bate nos Andes e escorrega para cima aqui do sul. Você vai ter que pensar no El Niño, mandando também umidade do Oceano Pacífico em uma certa rota ali para o sul, umidade do mar entrando, frente fria subindo. Eu preciso considerar a complexidade que é toda a soma desses fatores, toda a carreira de dominós colocada. E para que o acidente não aconteça, para que a última peça não caia, a gente vai no meio da carreira e retira peças. Quando você olha para as enchentes do Rio Grande do Sul, você tem que elencar toda essa carreira de dominós, a geografia e a topografia do lugar, todo o sistema hídrico do estado, todas as obras que visaram apenas votos e o holofote político, sem pensar no quesito de que uma grande chuva poderia acontecer, como já aconteceu no passado. 1941 é muito bem documentado, e aí você pode olhar e escrever novamente no comentário desse vídeo, como foi nos anteriores. A culpa é exclusivamente de quem foi deliberadamente
abrir as comportas das barragens. Ponto. Você vai estar sendo raso. Você não vai estar considerando outros fatores. Por que o nível das barragens subiu tanto? Porque choveu acima da média. Exatamente como já aconteceu no seu quintal. Eu sei que aconteceu. Você sabe disso. Choveu em um certo dia acima da média e você viu o nível da água do seu quintal subir de forma descomunal. Você inclusive foi lá e abriu as comportas da barragem do seu quintal para escoar essa água. Exatamente o que os gestores das barragens, e muitas delas no Rio Grande do Sul, tiveram que fazer. Porque as comportas são feitas para aliviar o peso. Quando aquilo que foi estudado e calculado para aquela barragem excedeu o limite de água, a comporta está ali justamente para ser aberta e aliviar o peso, senão a barragem explode de uma vez só e o colapso é brutal. Não interessa, a culpa foi exclusivamente de quem abriu a comporta das barragens. A única explicação isolada, sozinha, é a abertura das comportas das barragens. Legal. Quais eram as barragens que causaram exatamente o mesmo problema na década de 40, em 1941? Não haviam barragens, mas haviam todos os outros fatores, somados. A gente não está vendo nem 1% de todos os reais fatores envolvidos, porque o ser humano é limitado. É como na escola. Para estudar matemática, você despluga do português e agora foca na matemática. Despluga da história e foca na matemática. E fica em cima de cálculo. Mas você vai precisar do português para ler os enunciados, colocando para você a matemática. Você vai precisar, talvez, trabalhar o histórico da matemática. Está tudo conectado e acontecendo ao mesmo tempo. Mas o teu foco agora está apenas em cima da matemática. Esse talvez seja o grande problema da limitação humana. Não olhar para todas as peças da carreira de dominós, uma enfileirada atrás da outra. Tudo na natureza e no universo e nesse evento no Rio Grande do Sul e na sua vida pessoal está conectado e acontecendo ao mesmo tempo. A gente só não consegue perceber. Não haviam barragens em 1941 e mesmo assim causou o caos. Os diques que foram construídos em volta de Porto Alegre foram construídos por conta desse evento. Vieram na década de 60, 70. E em 2023 tivemos sinais de que eles não funcionavam, porque a gente teve um volume de chuva descomunal em 2023. A gestão pública não tomou providências e em abril desse ano o colapso voltou a acontecer. Agora o terreno do Rio Grande do Sul, nesse exato momento aqui que eu estou gravando o vídeo, ele está completamente encharcado ainda. A cidade de Mutum, em setembro de 2023, 15 pessoas pelo menos perderam sua vida ali, em 2023. E olha o que aconteceu agora de novo em 2024. O detalhe é o seguinte: pare de olhar apenas para uma peça da carreira de dominós. Esses eventos sempre estão um ancorado e amarrado no outro. Se a gestão pública, se as pessoas que moram nesses locais, se as pessoas olharem para essas peças com muito mais cuidado, elas estarão fazendo e retirando peças do meio da carreira para que os eventos não voltem a se repetir. Os locais onde as cidades estão colocadas, eles são tradicionalmente, historicamente, sujeitos à inundação. Se você voltar nos anos retrocedendo aí, você vai ver que teve enchente em diversas dessas cidades em vários anos anteriores. Agora impactou o estado inteiro, então chamou muito mais atenção. A gente teve enchente em 2012, em 2013, 14, 15, em diversas dessas cidades. Não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina. Então tudo isso precisa ser considerado. Mais de 400 municípios ficaram debaixo d'água e estão tendo problemas até agora. Várias cidades muito para cima, antes das represas, tiveram problema porque choveu no estado inteiro. Você já ouviu falar na famosa cabeça d'água? Muita gente já viu esse fenômeno, né? Isso aqui não é para justificar ou tentar explicar essa teoria que muita gente está usando aí de que foram abertas comportas, barragens e tudo mais.
Eu realmente acredito que com essas comportas abertas, realmente isso ajudou a volumar a quantidade de água, mas a cabeça d'água é um fenômeno que acaba acontecendo em muitos rios, em muitos locais, inclusive aconteceu acima de onde estavam as barragens. E isso explica o volume de água também. Você está num local ali onde chove muito, para cima da onde você está, lá nas cabeceiras, e quando esse volume de água chega, ele chega devastando tudo, levando tudo embora. Isso é muito comum. Eu não estou aqui para tentar te convencer do fator 1, do fator 2, ou de cada uma das peças da carreira de dominó, para você escolher uma delas e essa aqui é a peça determinante para que o evento tenha acontecido. Isso é muito raso. A soma de todas as peças, a soma de todos os eventos, geografia, topografia, localização da onde a cidade foi construída, o equívoco de achar que a gente consegue dominar e domar a natureza, a má gestão pública, toda a umidade que saiu do Pacífico, saiu do Atlântico, chegou pela frente fria, evaporou da Amazônia, bateu nos Andes, escorregou para cima do sul do Brasil. Tudo isso somado ainda é raso, porque no universo, na natureza e na sua vida pessoal, a soma de fatores escapa à nossa percepção limitada. No universo, na natureza e na sua vida pessoal, tudo é muito complexo, tudo está conectado e tudo repercute para as outras áreas e para os entornos das nossas vidas. Na nossa cidade é assim, na nossa casa é assim, nos nossos estados e no nosso Brasil é assim. Então a gente precisa começar a considerar isso tudo. Essa foi uma explanação de algumas das coisas que eu observei e que eu queria colocar aqui para você. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, tá? Espero que você não fique brabo comigo, né, por pensar dessa forma. É apenas o meu pensamento. E isso pode estar equivocado, porque como eu coloquei aqui, a minha percepção é tão limitada quanto a percepção de qualquer ser humano. A gente não consegue, muitas vezes, enxergar nem 1% da quantidade de reais fatores envolvidos. Nós somos muito limitados. Essa que é a verdade. Eu espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Peço para que você, se sentir à vontade, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui. Se sentir à vontade também para ser membro do canal, fica à vontade, está ali na aba comunidade. Um forte abraço e a gente vai conversando nos comentários e ao longo dos próximos vídeos aí. Até mais, eu sou Luciano Tigre, vamos que vamos!